Olá, sejam todos bem-vindos à nossa cozinha. Eu sou a Lorena Selvaggio, da Origens do Sabor. Eu sou apaixonada por gastronomia. Eu acredito que a gastronomia nos conecta com as nossas origens e nos conecta com as pessoas que vão se alimentar junto com a gente. Por isso que a gente tem que trabalhar o conceito assim do que é natural, do que é feito com carinho, e a gente vai ter sempre um resultado maravilhoso. O prato que eu escolhi hoje é um prato simples, super sofisticado e combina muito comigo, porque eu gosto de sabores suaves, mas que sejam elegantes. É um robalo ao velouté de lichia, que acompanha um risoto de beterraba. Vamos começar com o velouté. O que é um velouté? O velouté é um creme suave feito à base de caldo. E o segredo para cozinhar com velouté é que a mesma proteína deve ser usada, tanto para o caldo quanto para aquilo que a gente vai servir. No meu caso, eu vou servir um robalo, então eu vou usar para o meu velouté um caldo de peixe. Se eu fosse servir um frango, eu faria um caldo de frango. Se eu fosse servir uma carne, eu faria um caldo de carne para começar o preparo do velouté. Então vamos começar com o caldo de peixe para dar início ao velouté. Eu já peguei os legumes que eu tinha na geladeira. Tudo aquilo que está ficando meio velhinho, aquilo que está ficando meio murcho, a gente pode ir utilizando para fazer os nossos caldos. Normalmente eu lavo bem as cascas. Se vocês consumirem orgânicos, tanto melhor, tá? Mas é só lavar direito a casca que a gente pode utilizar para o caldo com casca e tudo, porque tem mais nutrientes e dá mais sabor. O que eu tenho na minha tábua? Tomate, cebola, salsinha. Percebam que eu vou usar o talo das salsinhas, porque para o caldo ele dá um sabor maravilhoso. Eu tenho 2 alhos, que eu vou utilizar com casca e tudo, eu dei uma amassada para liberar o sabor. Cenoura com casca, abobrinha com casca, um pouquinho de cebolinha que estava ali, e eu tenho aparas de peixe. Eu vou acender a panela, vou riscar com azeite e aqui vem um segredo do velouté. O velouté tem que ser feito com um caldo que não seja escuro, com um caldo claro. Para tanto, eu não vou deixar que meus legumes grudem e façam aquele fundo de panela que para outros molhos a gente precisa tanto, né? Então esse caldo vai ser um caldo claro, não vou deixar pegar os legumes no fundo da panela, nem meu peixe. Vou começar colocando a cebola, tomate, talo de salsinha, a salsinha em si, o alho, a cenoura, a abobrinha e vou colocar o peixe. Um talo de salsinha ficando de fora da panela, isso não pode. Vamos mexer para dar uma refogada básica. E todos os ingredientes liberarem os aromas. É incrível como a cebola, o alho começam a predominar. Em seguida vem o cheiro da salsinha e o peixe também já começa a se manifestar. A única coisa que eu vou utilizar para temperar esse caldo de peixe vai ser pimenta. Queria contar para vocês que o meu moedor ele já me acompanha há muito tempo. Olha, ele já pegou bastante fogo ao lado das brasas, mas eu adoro ele. Ele é Highlander, ele vive pela eternidade. E vou temperar com sal. Então, pimenta do reino e sal. Eu vou mexer mais um pouquinho e vou entrar com a água antes que o fundo comece a pegar. Eu estou completando para fazer 1 litro de caldo. Pronto. Eu vou deixar reduzir por mais ou menos uma meia hora. Vou perder o líquido, provavelmente eu vou ter um meio litro de caldo e é o que eu vou precisar para continuar com a minha receita, tá bom? Então agora vamos para a segunda parte da receita, que é temperar o robalo. Por que eu escolhi o robalo? Porque primeiro, eu adoro o robalo. Eu sou fã do tônus da proteína dele. É um peixe super branco, de água salgada e tem um sabor muito suave. Então eu escolhi o sal, limão da Origens do Sabor para temperar o robalo. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite
para dar sabor. E vou simplesmente polvilhar ele com o nosso tempero. O que tem aqui? Salsinha, semente de mostarda, ervas finas, pimenta branca e sal. Então você também pode utilizar essas especiarias para temperar o peixe, ok? Olha, simples assim, ok? Até vou dar um pouquinho mais de ajuste no sal, porque os nossos temperos, eles não utilizam muito sal, com o conceito de serem saudáveis mesmo. E agora nós vamos levar ele para a frigideira. Vamos riscar com azeite a frigideira. O peixe não tem pele, ok? E eu gosto sempre de colocar um pouquinho de manteiga, azeite e manteiga. Eu espero derreter um pouquinho a manteiga. E já vou colocar o robalo para grelhar. Eu vou esperar 3 minutos por uma das fases do peixe, vou virar e mais 3 minutos. Vai ficar pronto. Dali eu só finalizo ele no forno. O caldo de peixe já ficou pronto. Eu peneirei e vou utilizar meio litro, 500 ml, ok? Como eu quero dar o sabor de lixia ao velouté que eu vou preparar, eu tenho aqui uma lata de lixias em conserva. Eu vou utilizar meia para meio litro de caldo de peixe. Vamos passar no liquidificador. Eu já consigo sentir o aroma da lixia no caldo que eu acabei de bater. Agora vamos à panela, com fogo baixo, tá? E para fazer o velouté, eu vou precisar fazer um roux. O que é o roux? Nada mais é do que farinha de trigo e manteiga preparado na panela que vai receber o nosso caldo e vai apurar e vai engrossar. Então, eu vou pegar uma colher de manteiga, que mais ou menos eu já sei quanto é, por isso que eu usei a faca e não a colher. E assim que derreter, eu vou colocar aos pouquinhos uma colher de farinha de trigo. Eu vou polvilhar a farinha e primeiro eu vou cozinhar o roux. Vou misturar com fouet e vou deixar ele amarelinho, ok? Eu não quero molho escuro, como eu já expliquei, então eu vou deixar amarelinho. Pronto. O roux está amarelinho, claro ainda, e eu vou começar a derramar o caldo, mexendo sempre, e já está com a lixia. Voltando à técnica clássica do velouté. O velouté, ele é ralo, mas ele é brilhante e ele tem uma certa cremosidade, tá? Então eu já consigo sentir no meu fouet o quanto ele tá pegando o fundo da panela e o quanto ele tá engrossando, só que ele vai engrossar levemente, ok? E esse processo agora, para ele atingir o ponto que eu quero, vai levar 10 minutinhos, né? Como ele é suave, eu vou temperar só com sal. Eu vou experimentar agora e vou dar o toque de sal, é o suficiente para ele. O caldo, ele estava temperado, lembra? Então, olha, é um ajuste de sabor, ok? Eu escolhi lixia, mas de repente você pode escolher uma blueberry. Então você imagina um velouté, um peixe, um robalo, um linguado com velouté de blueberry? Então dá para brincar. Na realidade, isso é uma base, né? O caldo que a gente usa no velouté é uma base. Você dá qualquer sabor que você queira finalizar. Eu estou finalizando com lixia, mas eu poderia finalizar com blueberry, ou com qualquer outra fruta, ou com qualquer outra especiaria. Olha, eu fiquei aqui mais ou menos 11 minutos mexendo, olhando, namorando o meu velouté, e simplesmente foi sensacional, porque o aroma está um luxo.
E o segredo dele é que vocês percebam, ó, que ele tá cremoso, mas ele tá ralo. É uma cremosidade bem leve. Então, já tá pronto para poder finalizar o meu prato. Eu só fiz aquele ajuste de sal e eu vou dar um toque leve de creme de leite. Isso é gula minha de cozinheira para dar mais um toquinho de suavidade. Vocês poderiam deixar ele sem colocar o creme de leite também, ok? Agora chegou o terceiro ponto da receita, que é o risoto de beterraba, que vai acompanhar esse peixe delicioso. Eu vou utilizar o risoto de beterraba da Origens. Eu já cuidei de colocar metade do pacote aqui, só tem metade do pacote que vai servir 2 pratos, ok? Vou aquecer uma panela de fundo amplo e fundo duplo, ok? O segredo de todo risoto é aromatizar o grão. Então, eu aqueço o grão primeiro, nesse caso. O grão ele já contém todos os temperos que eu criei para esse risoto de beterraba. Então eu vou aquecer o tempero junto e eu vou utilizar um pouquinho de vinho branco para 2 coisas. 1, aromatizar o grão. 2, o álcool do vinho vai ajudar o grão a soltar o amido. E assim o risoto vai ficar mais cremoso. Na gastronomia tudo tem uma técnica, tudo tem um segredinho. Essa taça estava me chamando faz tempo, agora eu vou utilizar. O risoto da Origens, ele vem pronto, ele só precisa de água fervente. Então vocês vão perceber que a minha água fervente já está aqui do lado. Para meio pacote de risoto, eu vou utilizar 600 ml de água fervente. Vamos começar. A cor desse prato é maravilhosa e eu fico imaginando assim, esse risoto ao lado do peixe com velouté de lechias. Como vai ficar charmoso. Eu vou enriquecer com uma colher de manteiga para dar brilho e também ajudar a liberar o amido. Agora eu vou incorporar azeite também. E vou mexendo e vou colocando a água fervente até eu sentir que chegou no ponto de cremosidade e o grão ao dente. Já se passaram 15 minutos mais ou menos, eu já utilizei todos aqueles 600 ml de água fervendo, o risoto está cremoso, o grão está al dente, o aroma está maravilhoso e para finalizar e dar um brilho extra, eu vou colocar um pinguinho de manteiga e mais um toquinho de vinho. E aí ele está pronto para o prato que vai ser um show. Agora eu vou colocar o risoto no prato. Foi uma receita que eu preparei para 2 pessoas, tá? Vou colocar robalo e vou regar com o velouté de lixia. Primeiro eu vou regar ao redor. Inclusive ao redor do risoto. Depois eu vou derramar um pouquinho por cima. Esse prato merece o acabamento de uma erva fresca. Eu vou fazer com salsinha. Olha só, muito fácil. Robalo ao velouté de lixia, acompanhando um belo risoto de beterraba. E agora é o momento de experimentar o prato. Robalo molhadinho com velouté de lixia, com risoto de beterraba. Show! Ó, e o que sobrou de vinho branco? Santé! Te espero no próximo encontro.